Estamos no ar com mais um Altistando com a PAD. Esse é o programa que tem uma parceria com a Top TV, então quero agradecer muito a Top TV pelo espaço aqui, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre o autismo, sobre a associação. E no programa de hoje nós vamos receber ela pela segunda vez, ela que veio a primeira vez falando sobre terapia ocupacional, e hoje ela vai falar sobre integração sensorial. É a Nathane Belli. Tudo bem, Nathane? Tudo bem. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui falar um pouquinho agora sobre integração sensorial. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Vamos começar aí, ó. O que é integração sensorial e qualquer profissional pode atuar nessa área? O que eles podem auxiliar nessa questão? Tá. Então, a integração sensorial ela é uma especialidade da terapia ocupacional, né? Então, é uma especialidade dentro da terapia ocupacional. E assim, outros profissionais não necessariamente podem atuar com a integração sensorial. O que acontece? Existe cursos oferecidos até para fisioterapeutas e outras, né, áreas que são assim, que falam um pouco sobre o que é, sobre como que atua, como identificar os diagnósticos sensoriais, né, como direcionar. Mas é importante dizer que o diagnóstico sensorial, a integração sensorial, ela é uma especialidade específica da terapia ocupacional, né? E que a gente vem aí lutando e trabalhando mesmo pelo reconhecimento da nossa profissão e desse curso dentro da nossa área. Quais são os métodos de avaliação para TPS e como é realizada a intervenção terapêutica para TPS? Tá, então o TPS, ele é o transtorno do processamento sensorial, então ele é um diagnóstico sensorial, né, que está relacionado, aí a gente consegue através de avaliação dentro de um ambiente, né, controlado, dentro de um ambiente que tem uma estrutura específica para isso. Então a gente, né, faz uma avaliação, existem alguns questionários também que a gente faz junto com a família para a gente conseguir identificar dentro do transtorno, se apresenta na verdade o transtorno ou não essa criança ou esse indivíduo, porque a integração sensorial ela é para todos, né? Ela é independente de qualquer outra comorbidade. Então, para a gente identificar, muitas das vezes a gente faz uma avaliação e chega de uma forma com conhecimento clínico. Então, não tem um exame ou alguma coisa que a gente faça para dar o diagnóstico de transtorno, né, do processamento. Então, a gente faz ali um conjunto de identificação das características apresentadas por aquele indivíduo, as dificuldades apresentadas, né, junto com essa avaliação para a gente chegar nesse diagnóstico de TPS. Por isso... Nathane, quais são os objetivos da terapia de integração sensorial? Certo, então, os objetivos vai depender muito da avaliação, né, e do que a família vai trazer para a gente de demanda e de dificuldade dessa criança ou desse indivíduo, né. Então, através dessa avaliação e dessa conversa de acolhimento com a família, que nós vamos estabelecer objetivos específicos para ajudar dentro da intervenção. E quais são os sistemas sensoriais e quais funções de cada sistema sensoriais desempenham? Tá, então é importante a gente falar, né, que a integração sensorial ela foi desenvolvida por uma terapeuta ocupacional chamada Jean Eyres, né, e que ela que identificou que nós somos seres sensoriais, que nós temos os nossos sentidos, que são aqueles mais conhecidos por todos, né, como tato, olfato, visão, paladar, né, audição, que são aqueles sentidos que a gente já vem aprendendo. E ela identificou ainda que existiam outros, né, que era o vestibular, o proprioceptivo e o sistema tátil, né, proprioceptivo mesmo, que a gente fala. Então, através disso que ela identificou que nós tínhamos todos esses sistemas sensoriais que, de alguma forma, eles se integravam, eles se conversavam entre si, eles tinham que estar ali associados, se comunicando de uma maneira adequada para que a gente pudesse dar respostas adaptativas ao ambiente. Então, para que a gente conseguisse entender, através do nosso corpo, o ambiente e responder com as nossas ações, com os nossos comportamentos a esse ambiente.
Então é uma descoberta nova isso, né? Ou não? Não, na verdade não é nova. Assim como a terapia ocupacional, a área de integração sensorial, ela vem sendo mais conhecida agora, né? Através do trabalho que tem sido feito, né? E comprovação científica da eficácia desse trabalho com os autistas. Então, por isso agora vem sendo mais falado. Tá tendo mais notoriedade tá agora, mais né? Notório. E quais são os sinais de disfunção sensorial em crianças e adultos? Sim, então a gente consegue identificar essas disfunções através de algumas características que esses indivíduos vêm apresentando para a gente, né? Então, dentro do autismo, a gente tem características que são específicas, né, do critério diagnóstico do autismo, e a gente também tem características que são específicas para o critério do diagnóstico sensorial. Né? Então, esse indivíduo ele pode apresentar para a gente hiperresponsividade, uma hipossensibilidade. Então, assim, receber essas informações sensoriais em excesso ou em falta. E aí, através da integração sensorial, a gente faz a avaliação para identificar como que está chegando esses estímulos externos para esse indivíduo. Entendi. Como podemos observar e identificar características da hipersensibilidade ou da hipossensibilidade? Então, é importante a gente dizer que qualquer pessoa, qualquer indivíduo, independente de qualquer patologia, ela pode ter um transtorno sensorial, tá? Então, isso é independente de um diagnóstico específico de alguém. Então, todos nós podemos ter uma dificuldade de processar algum sentido que nós temos, né? E a hipersensibilidade é quando a gente consegue perceber que o indivíduo está recebendo isso em excesso e ele começa a nos dar sinais de desconforto no comportamento, né? Às vezes se recusa a exercer algumas funções do seu cotidiano básico, como escovar o dente, pentear o cabelo, porque aquela sensação lhe traz um desconforto muito grande e realmente é um desconforto no sentido de causar mesmo uma angústia, uma dor física, né? Porque chega uma informação muito excessiva. Ou ao contrário também, né? Não chega informação nenhuma, não tô conseguindo receber todas as informações que aquele ambiente está me trazendo e aí eu não consigo me organizar, me adaptar àquele lugar de uma maneira adequada. Aí são aqueles indivíduos e aquelas crianças que às vezes a gente vê ou muito agitada ou muito quietinha, ou muito calminha, que chega no ambiente, não quer explorar, não quer brincar, não quer, né, tocar ou sentir, perceber todo aquele ambiente que às vezes é novo para ele, né? Então, assim, é muito abrangente, é muita coisa. Natane, como que nós podemos diferenciar o transtorno do processamento sensorial de outros transtornos? Então, como eu falei, né, o transtorno do processamento sensorial, ele é independente de outra patologia, né? Não necessariamente precisa ter algum diagnóstico específico para ter o transtorno de processamento sensorial. O que diferencia muito eles são as características, né? Então, a característica que tem dentro do TPS, ela também é apresentada em outros transtornos, né? Como a dificuldade, às vezes, com barulho, que é muito comum a gente ver em autistas, com a iluminação do ambiente, né? Até mesmo texturas das roupas do dia a dia, enfim, tudo isso são características comuns em outros transtornos, mas que dentro da nossa avaliação, do nosso olhar clínico, a gente consegue identificar que aquela dificuldade, que aquele transtorno, ele é único e exclusivamente devido a uma alteração do processamento sensorial e não necessariamente está associado a uma outra comorbidade do transtorno. E toda pessoa com TPS também é autista? Ou não está ligado? Não. Todo mundo que tem TPS não é autista, mas eu costumo dizer que quase que 90% dos autistas têm o TPS, tem o transtorno do processamento sensorial, né? O que acontece é que é uma característica comum dos autistas, então por isso que hoje está um pouco ligado, né, a essa parte da integração sensorial com eles, mas não necessariamente quem tem o transtorno tem o autismo, ou quem tem o autismo tem o transtorno. Por isso que é muito importante a gente dizer que
Qualquer um, você aí que está na sua casa, que identifica que tem esse tipo de dificuldade, né, de se planejar em um ambiente, às vezes, que se incomoda e não consegue, né, por exemplo, o TDAH, ele não consegue se concentrar ali com estímulos externos, isso é uma alteração sensorial, e não necessariamente o TPS, o transtorno do processamento em si, né, mas a dificuldade de lidar com todo o conjunto que é integrar os nossos sentidos. Né? Então, é independente de qualquer transtorno e diagnóstico. E como nós podemos observar a evolução de um indivíduo com TPS? Então, quando a gente identifica, né, qual que é aquele transtorno, o que tem dificultado mais aquele indivíduo a se planejar no ambiente, como que vocês vão conseguir visualizar? O retorno vai ser no dia a dia. Conforme você conseguir se organizar e se planejar e pensar de uma maneira mais rápida, como eu vou receber aquela informação e como eu vou responder, né? Então, eu vou conseguir responder de uma maneira mais adequada, vai evitar e diminuir aquilo que a gente conhece como, às vezes, birra, ou aquilo que a gente conhece, às vezes, como comportamentos inadequados, comportamentos indesejados. Por quê? Quando a gente chega em um ambiente, primeiramente, a gente precisa, quando a gente chega pela primeira vez, né, naquele ambiente, a gente precisa olhar aquele ambiente, ver tudo que tem ali, o que eu posso ir, tocar, relar, o que pode me oferecer, né? Eu vou escolher o lugar que eu vou sentar quando eu chego num restaurante, num lugar novo, de acordo com aquilo que vai mais, né, mais próximo da comida, mais próximo do banheiro, enfim. Sim. Eu vou observar o ambiente como um todo para me planejar, para me responder. Então, isso a gente costuma dizer que são respostas adaptativas sensoriais. A gente olha, vê, observa o ambiente para depois ir lá e conseguir responder. Então, a gente vai conseguir visualizar essa melhora quando a gente conseguir ver que as nossas crianças ou esse indivíduo está respondendo de maneiras mais adequadas ao ambiente. Fazendo isso com mais facilidade. Fazendo isso com mais facilidade. Exatamente. Quais são as estratégias e os recursos que podemos utilizar para ajudar indivíduos com diagnóstico de TPS? Ótima essa pergunta. Então, dentro de casa, né, as mães sempre me perguntam assim, mas como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudar? Como que a gente pode orientar, né, essas crianças que têm transtorno? Então, a gente tem recursos, a gente tem estratégias que nós, terapeutas, né, indicamos para essa família. É muito importante que essa família esteja disposta a acolher essas orientações, né, e que a escola, os ambientes, eles estejam dispostos também a acolher essas orientações que nós fazemos. Muitas vezes não é assim pensado da noite para o dia, nós temos que fazer uma análise, a gente tem que fazer um planejamento para poder indicar. Então, às vezes a gente indica, né, vou dar alguns exemplos, óculos para quando tem uma dificuldade com aquela iluminação, então a criança vai estar de óculos escuros dentro da sala de aula, ou abafadores auriculares, né, para diminuir aquele dificuldade com os sons, e aí a família às vezes me questiona, fala, olha, mas né, é um acessório diferente naquela criança, mas a gente precisa normalizar no sentido de que, se precisa de um óculos de grau para ajudar, se precisa usar aparelho para corrigir dente, enfim, essas adaptações que a gente indica, ela também está associada a isso, a ajudar. Então, não, né? Por que não aceitar? Por que não acolher? E dentro da sala de aula, às vezes a gente faz visitas, vai lá ver se tem muitas informações que às vezes aquela criança está tendo dificuldade de processar. Então a gente faz todo esse trabalho em conjunto para ajudar. Mas dentro de casa, o que a família pode estar fazendo? O que as pessoas podem estar fazendo? Observando o ambiente, observando como que estão os estímulos daquele ambiente, se está em excesso, se está em falta, mas procurar sempre a ajuda e a orientação de um terapeuta ocupacional. Eu queria fazer a última pergunta. Como a família pode apoiar o indivíduo com TPS? Acho que você falou um pouquinho também. Uhum. Existe a possibilidade de recursos e adaptações no ambiente, clínica, escola, residencial, que podem auxiliar e melhorar a qualidade? Sim, exato. Existem, né? Como eu falei, a gente indica alguns, mas as escolas hoje, elas já vêm se preocupando também com essa questão, até mesmo com as cores da sala, né? Então, a gente sempre fala muito em ser tudo muito colorido, com muito estímulo para as crianças, né? Mas hoje a gente está vendo que às vezes um pouco menos de informação também é importante, né? Informações mais claras, mais objetivas,
né, que a criança consegue ali ter um acesso mais fácil, mais na altura ali do seu contato visual, né, a família em casa também muitas vezes tem optado aí pelos pula-pula, que são um recurso muito bom para ajudar nessa agitação motora das crianças, então que a gente indica também. Mas é aquilo que eu te falei, sempre é importante a gente estar procurando o auxílio do terapeuta ocupacional para conseguir organizar o nosso ambiente de acordo com a necessidade específica da nossa criança. Porque é muito fácil, né? Às vezes a gente fala, faz isso ou faz aquilo, falar de uma maneira muito geral, né? Mas a gente precisa identificar primeiramente qual é o transtorno do processamento que aquela criança precisa. E é muito legal porque às vezes a pessoa está assistindo, nem sabia que, por exemplo, que tem uma maneira, uma forma, por exemplo, de procurar, né, um tratamento que pode auxiliar no seu dia a dia, e agora sabe que tem. Sim, tem sim. Né? Então, acho que esse que é o objetivo do programa. Queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui, por ter trazido um pouco da integração sensorial, que eu confesso que eu nunca tinha escutado falar, é a primeira vez, e eu tenho certeza que outras pessoas também. Sim, eu que agradeço o convite, né? Falei um pouquinho, assim, óbvio que teria muitas horas para a gente ficar debatendo aqui, falando sobre esse assunto que eu gosto bastante, mas eu agradeço muito o convite. Obrigado, viu? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tenham aprendido um pouco também, e eu espero vocês na próxima sexta, às 20 horas, aqui no Autistando com a PAD. Eu espero vocês.